estrelas do conhecimento, estou de volta. Para continuar o assunto proteína. As proteínas são moléculas complexas que podem ser descritas em vários níveis de estrutura. Vamos focar na estrutura das proteínas. Primeiro, estrutura primária. Esta é a sequência linear de aminoácidos que compõem a proteína. Essa sequência é determinada pela informação genética contida no DNA da célula. Ali, ó, estrutura primária, dá uma olhadinha, legal. Estrutura secundária. A sequência de aminoácidos pode formar estruturas locais estáveis, como a hélice alfa e a folha beta, através de ligações de hidrogênio entre os grupos peptídicos na cadeia polipeptídica. Tá vendo ali? Estrutura secundária. Estrutura terciária. Esta é a forma tridimensional completa de proteína, resultante das interações entre os aminoácidos que estão distantes na sequência, incluindo pontes de disulfeto, ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas e também ligações iônicas. Mas tem também, minha gente linda, a estrutura quaternária. Alguns tipos de proteínas são compostos de mais de uma cadeia polipeptídica ou subunidades. E a estrutura quaternária refere-se à maneira como essas subunidades se encaixam para formar a proteína completa. Ali um exemplo de estrutura quaternária. Dê uma olhadinha. Essas diferentes estruturas são fundamentais para a função das proteínas. Alterações em qualquer nível estrutural pode ter um impacto significativo na atividade da proteína, levando a doenças como anemia falciforme e a doença de Alzheimer, certo? A estrutura primária, minha gente, de uma proteína, que é a sequência exata de aminoácidos, é crucial para sua função. Cada aminoácido tem um conjunto único de propriedades químicas que lhe permite desempenhar um papel específico na estrutura e função da proteína. As proteínas são sintetizadas em células por ribossomos, que leem a informação genética codificada no RNA mensageiro. A cada conjunto de 3 nucleotídeos no RNA mensageiro, conhecido como códon, corresponde a um aminoácido específico. Quando ocorrem mutações genéticas que alteram a sequência de códons, pode resultar numa troca de um aminoácido por outro, o que é conhecido como mutação de substituição de aminoácidos. Isso pode alterar a estrutura e a função da proteína. Por exemplo, a doença falciforme é causada por uma única substituição do aminoácido na proteína da hemoglobina. A troca do ácido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia beta da hemoglobina leva a uma alteração na forma das células vermelhas do sangue, resultando em complicações de saúde graves. Portanto, a sequência de aminoácidos em uma proteína é de extrema importância e até mesmo uma pequena alteração pode ter grandes efeitos na função da proteína e também na saúde do organismo. Se liga! A estrutura secundária e terciária de uma proteína são determinadas pela maneira como a cadeia de aminoácidos se dobra e torce no espaço. A estrutura secundária da proteína se refere a padrões regulares de dobramentos ou torções da cadeia polipeptídica, como as hélices alfa e as folhas beta. Esses padrões são estabilizados por ligações de hidrogênio entre os átomos de hidrogênio e oxigênio na espinha dorsal da cadeia polipeptídica. Bem, já a estrutura terciária é a estrutura tridimensional completa de uma proteína. As hélices alfa e as folhas beta da estrutura secundária se dobram e se torcem ainda mais para formar uma estrutura complexa e tridimensional. As interações que estabilizam a estrutura terciária incluem ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, ligações de disulfeto e forças de Van der Waals. As estruturas secundárias e terciárias de uma proteína são determinadas pelas sequências de aminoácidos na estrutura primária,
Por causa das diferentes propriedades químicas dos aminoácidos, cada proteína tem uma estrutura tridimensional única, que é crucial para a sua função. A estrutura terciária, gente, é de fato a forma definitiva de uma única cadeia polipeptídica, formada por aminoácidos. Esse nível de estrutura descreve a forma tridimensional de toda a cadeia e é extremamente importante para a função da proteína. No entanto, preste atenção, algumas proteínas são compostas por mais de uma cadeia polipeptídica ou subunidades. Por exemplo, a hemoglobina, que é a proteína que transporta o oxigênio em nossas células sanguíneas, é composta por 4 cadeias polipeptídicas. Nesses casos, a forma como as subunidades se juntam para formar a proteína completa é chamada de estrutura quaternária. Em alguns livros didáticos, não menciona a estrutura quaternária. Pode ser porque está focando em proteínas que consistem em uma única cadeia polipeptídica. No entanto, para uma compreensão completa da estrutura das proteínas, é importante conhecer todos os 4 níveis de estrutura: primária, secundária, terciária e quaternária, ok? Mas eu ainda não estou satisfeita e vou fornecer mais informações para vocês em relação a este conteúdo tão importante. Algumas informações atualizadas sobre a estrutura das proteínas, certo? Número 1. Preditores de estruturas de proteína. Caramba, o que é isso daí? Pois é. Nos últimos anos, minha gente linda, tem havido um grande avanço na capacidade de prever a estrutura tridimensional de uma proteína com base apenas em sua sequência de aminoácidos. Um exemplo notável é o programa AlphaFold, tá vendo ali, ó? Que tem demonstrado uma precisão impressionante na predição de estruturas de proteína. Isso é importante saber. Segundo, proteínas intrinsecamente desordenadas. Anteriormente, acreditava-se que a estrutura de uma proteína era diretamente ligada à sua função. No entanto, agora sabemos que existem muitas proteínas chamadas proteínas intrinsecamente desordenadas, que não têm uma estrutura tridimensional fixa. Em vez disso, essas proteínas podem adotar várias conformações diferentes e essa flexibilidade pode ser crucial para suas funções, ok? Terceiro, bioinformática e estrutura de proteínas. Continuando com atualizações sobre proteínas. Bem, minha gente linda, com o aumento da disponibilidade de sequências genômicas, a bioinformática tornou-se uma ferramenta valiosa para o estudo da estrutura de proteínas. Os cientistas agora podem comparar as sequências de proteínas de diferentes organismos para inferir informações sobre a estrutura e funções das proteínas. Número 4. Nanotecnologia e estrutura de proteínas. A compreensão da estrutura das proteínas também está sendo usada no campo emergente da nanotecnologia. As proteínas estão sendo usadas para projetar nanoestruturas para aplicações em áreas como a entrega de medicamentos e a produção de materiais avançados. Estes, minha gente linda, são apenas aí alguns dos desenvolvimentos mais recentes no campo das estruturas das proteínas. A compreensão da estrutura, da função das proteínas é um campo em constante evolução e é crucial, claro, para muitos aspectos da biologia e também da medicina. Que tal um cordel, minha gente linda, sobre a estrutura das proteínas? Vamos agora falar em poesia sobre a estrutura das proteínas. Vamos lá. Com um começo simples, linha em sequência. A estrutura primária, primeira consequência. Aminoácidos unidos em longa corrente. É a ordem que segue de maneira envolvente. Segue então para a secundária. Não tem confusão. É a hélice alfa ou folha em canção. Com ligações de hidrogênio, a forma vai surgir e o fio enrolado a se definir. E na dança das moléculas, a fórmula a se criar. Estrutura terciária vem a se mostrar. Hélice que se dobra em um bailar bonito, forma complexa surge de um jeito infinito. Mas lembre, meu caro,
que a forma é importante para a função da proteína ser bem atuante. A natureza é sábia, o poder de criação. Cada proteína tem sua própria função. Agora, meu amigo e amiga, o cordel vai findar a estrutura das proteínas. Espero ter ajudado a classificar. Estude e se divirtam com esse cordel em mãos. A ciência é uma dança cheia de paixão. 5 questões em relação a esse conteúdo, a estrutura das proteínas. Vamos lá. Primeira questão. A sequência linear de aminoácidos em uma proteína é referida como sua. Letra A, estrutura secundária. Letra B, estrutura terciária. Letra C, estrutura quaternária. Ou letra D, estrutura primária. E aí, qual é a alternativa? Muito bem. Estrutura primária de uma proteína é a sua sequência linear de aminoácidos. Segunda questão. Qual estrutura de proteína estabilizada por ligações de hidrogênio que formam padrões regulares como hélices alfa e folhas beta? Letra A, estrutura primária. Letra B, estrutura secundária. Letra C, estrutura terciária. Letra D, estrutura quaternária. Letra B de bola, a estrutura secundária de uma proteína é formada quando a sequência de aminoácidos se dobram em estruturas regulares, como hélices alfa e folhas beta, graças a ligações de hidrogênio entre os átomos da cadeia. Terceira, a estrutura tridimensional completa de uma proteína resultante de interações entre aminoácidos que estão distantes na sequência de aminoácidos é conhecida como letra A, estrutura primária. Letra B, estrutura secundária. Letra C, estrutura terciária. Letra D, estrutura quaternária. E aí, qual é a resposta? Muito bem, a estrutura terciária de uma proteína é a sua forma tridimensional completa, resultante das interações entre os aminoácidos que estão distantes na sequência de aminoácidos. Quarta questão. Alguns tipos de proteínas são compostas de mais de uma cadeia polipeptídica. Como se chama a estrutura que se refere à maneira como essas cadeias se encaixam para formar a proteína completa? Letra A, estrutura primária. Letra B, estrutura secundária. Estrutura terciária. Letra D, estrutura quaternária. E aí? Muito bem. Letra D, estrutura quaternária de uma proteína descreve a maneira como diferentes cadeias polipeptídicas ou subunidades se encaixam para formar a proteína completa. Quinta questão e última, palavra do Senhor. O que pode acontecer se houver uma mudança na sequência de aminoácidos de uma proteína? Letra A, a estrutura e a função da proteína não serão afetadas? Letra B, a estrutura da proteína pode mudar, afetando a sua função. Letra C, a função da proteína mudará, mas a estrutura permanecerá a mesma. Letra D, a sequência de aminoácidos não tem efeito na estrutura ou função das proteínas. E aí, minha gente amiga, qual é a resposta? Muito bem. O que pode acontecer se houver uma mudança na sequência de aminoácidos de uma proteína? A estrutura da proteína pode mudar, afetando sua função. Isso ocorre porque a estrutura de uma proteína, que é determinada pela sequência de aminoácidos, está intimamente ligada à sua função. Uma alteração na sequência de aminoácidos pode, portanto, alterar a estrutura e a função da proteína, ok? Um abraço, Deus abençoe vocês. Show de bola.